Pessoal, vamos começar agora com esta partezinha aqui, que a gente vai ver como o aplicar de fato aqui num exemplo pseudo-real, né? Nesse exemplo toy, que é o que a gente tem condição de fazer manualmente primeiro, né? Considerando que nossa base tem apenas atributos categóricos. Tá? Uma vez que a gente aprender a probabilidade desses valores de atributos para categorias, depois a gente vai utilizá-los aqui na hora da classificação. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, que seria o passo da construção do nosso modelo de classificação para esta base aqui do header, categóricos, será a seguinte. Tá? Um dos componentes também do multinomial naive Bayes, né, é a probabilidade de ocorrer a classe sim e a probabilidade de ocorrer a classe não. Né? Então já vou deixar até calculado aqui, ó, que é o P do play igual yes e o P do play igual a null. Então, a probabilidade de ocorrerem as classes, que é o segundo termo ali da equação do naive Bayes, né? Que é o P de A dado B é igual ao P do B dado A vezes o P do A. O A, no caso, é o nosso C aqui, tá? É a nossa classe. A probabilidade de ocorrer o sim é contar quantas vezes tem o sim, do total de exemplos, né? Porque não tem nenhum tipo de condição, não tem nenhum tipo de filtro, associação, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Das 14, isso, né? 1, 2... Não só conta quantas vezes teve o não, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então é 9 de 14, tá? E obviamente que a probabilidade de ocorrer ou não, então, vai ser 5 de 14. Beleza. Agora eu vou considerar o atributo Outlook. Tá? Aí eu vou ter que calcular qual que é a probabilidade, tá, do Outlook ser igual a Sunny, dada, tá, que o minha classe play é igual a sim. Tá? Eu vou ter que calcular qual que é a probabilidade do Outlook ser igual a Overcast, dado que a classe é sim. Depois, a probabilidade Outlook ser igual ao Rainy, dada, opa, deixa eu ver isso bonitinho, play igual assim, tá? E vou repetir o mesmo procedimento, só colocar um tracinho simbólico aqui, vou fazer o mesmo procedimento para o não, ó, probabilidade de Outlook igual a Sunny, dado play, isso daqui não é uma exclamação, dado play igual a não, a probabilidade do Outlook ser igual Sunny ou Overcast e a probabilidade do Outlook ser igual a Rainy, dado play igual a não. Ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu teria que repetir o mesmo procedimento para a temperatura. Então, temperatura igual a hot, dado que a classe é sim, temperatura 1000, dado que a classe é sim, temperatura igual a cool, dado que a classe é sim. Depois, temperatura hot, dado que a classe não, temperatura 1000 igual a classe não, cool,
classe não, ok? Então vamos lá, vamos começar, vou fazer completo por isso, depois a gente mostra o resultado aí para os demais. Então, probabilidade Outlook cessane dado que a classe sim. Então eu vou verificar, bom, a probabilidade de ocorrer o sim, eu já sei que ela ocorre 9 vezes, então o total aqui vai ser 9. E dessas 9 vezes que ocorreu assim, quantas delas foram Outlook igual a Sunny? Então vamos lá. Aqui ocorreu não, não, ó, não também, uma para sim e 2 para sim. Então é 2 de 9, ok? E, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Não, não estou falando besteira. Deu um branco agora no meio do negócio. E a probabilidade do overcast igual assim, tá? Então, ó, eu sei que também ocorre, classe sim ocorre 9 vezes. Dessas 9 vezes que ocorreu sim, overcast apareceu 1, 2, 3 e 4. Apareceu 4 vezes. 4 de 9, né? E aqui no final, obviamente, né, se é 2, 4, se eu estou considerando todas as ocorrências da classe sim, para totalizar 9, né, vai ter que aparecer 3 vezes. Então, o rain com a classe sim, vamos ver aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Então, igual 3 de nonos, né? Então, quando você está fazendo play igual assim, né, você tem que ver se a ocorrência para um determinado atributo de todos os seus valores, né? No final, o somatório delas vai dar 1, né? Porque tem que aparecer as 9 vezes das 9, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa para classe não, tá? Classe não, deixa eu tô apertando bem no botão o negócio aqui, minha caneta. A classe não, já sei que ocorre 5 vezes, então eu vou deixar aqui dividido por 5. E a mesma coisa, rainy para não, tá? Então, rainy para não, sunny primeiro, né? Desculpa. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aqui assim, aqui assim, aqui assim. Então, ele ocorreu 3 de 5, tá? Overcast para não. A gente viu que o overcast só ocorre para sim, né? Então, é 0 de 5. E agora o Outlook rainy, tá? Para o somatório das 5, ele tem que aparecer 2 vezes. Então, vamos ver aqui, ó. Uma não, 2 não, tá? 2 de 5. Ok? Então aqui ó, eu inferi a probabilidade de cada valor do atributo Outlook ocorrer para o sim e ocorrer para o não. Tá? A mesma coisa eu vou fazer então para os demais atributos. Obviamente que isso vai demandar um certo tempinho. Então eu já adiantei as contas aqui. Ó. Então tá vendo? Sunny, Overcast, Rain para a classe sim, 2 de 9, 4 de 9, 3 de 9, 3 de 5, 0 de 5, 2 de 5. Aí tem aqui para temperatura o mesmo procedimento, tá? O mesmo procedimento para umidade e o mesmo procedimento aqui para o vento, tudo bem? E no final, a probabilidade de ocorrer as classes. Então, fiz essa tabelinha aqui de baixo, especificamente de baixo aqui, ó, esta daqui, vai ser o modelo de classificação do Navebase. Essa tabela de probabilidades de cada atributo para cada uma das classes, mais a probabilidade de ocorrer as classes. Tá? Então, isso que ele vai usar como modelo no final. A gente já vai ver como aplicar, que a gente vai pegar essas probabilidades depois e jogar para a fórmula de Bayes, tá? E se eu tiver atributos numéricos, tá? Como é que a gente vai fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. É que eu tenho atributos numéricos. Eu vou pegar o meu Colab para me ajudar. E a gente vai calcular esses caras aí, tá? Por que a gente vai precisar do nosso Colab? Porque eu vou precisar da média e do desvio padrão de cada um dos atributos, tá? E com essa média e com esse desvio padrão, a gente consegue plotar a probabilidade de ocorrer um novo atributo, tá? Que a gente vai utilizar mais para frente. Mas a priori, o meu modelo ele só vai precisar da média e do desvio padrão, que são os parâmetros da função gaussiana, tá? Ai, não tô com o Colab. Ah, tem um Colab aberto aqui. Vou começar da aula passada. Tá? Para isso eu vou utilizar o import statistics. Então, statistics é um conjunto de pacotes estatísticos, né? Acho que deixa eu ampliar ele aqui de novo. Então, deixei separado aqui. Que tem lá média,
desvio padrão, média harmônica, média geométrica, desvio padrão da população, desvio padrão da amostra. Enfim, tem várias estatísticas bem básicas aqui, tá? Que a gente vai passando uma listinha para ele e ele já vai nos devolvendo a resposta, tá? Moda aqui, tem tudo, tudo que a gente aprende na disciplina de estatística tem aqui dentro, tá? Bom, ou quase tudo. Vou voltar para cá então. Eu vou fazer o seguinte, tá? Como que vai funcionar? Novamente, é a probabilidade de ocorrer um valor dada uma classe, tá? Então, primeiro eu preciso separar os exemplos de uma classe, tá? Para ir calcular a média e o desvio padrão daqueles valores ali para uma determinada classe, tá? Então, eu vou criar aqui um negócio que eu vou chamar de valores sim, o valores yes para ficar igual a classe, tá? Vai ser igual uma listinha. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Vamos supor que vou fazer para temperatura, tá? Então, vou precisar lá do 83, ele apareceu para a classe sim, e eu vou listando tudo que ocorre para a classe sim. Ó. 70 para a classe sim, 68 ocorre para a classe sim, 64 também, aqui é 69, 75, 75 de novo, 72 e 81, tá? Então aqui eu tenho a minha listinha de valores para a classe sim. Aí o que eu preciso para o meu modelo de classificação? Eu preciso da média, tá? Então vou dar um print aqui. Média. Eu vou colocar o valorzinho da média. E eu preciso do meu desvio padrão. Tá? E aí tem dois tipos de média. Bom, dois tipos de média não. Vai ter dois tipos de desvio padrão. Vou começar pela média, que não tem tipo nenhum, né? A média aritmética básica. Então, valores yes. Tá? E aqui, statistics, ponto. E aí eu posso utilizar tanto o stdev ou pstdev, tá? stdev, tá, só o desvio padrão, é o desvio padrão da amostra. Eu acho... Tá aqui. É essa função aqui, né? O somatório, né, da diferença de um ponto menos o ponto médio, tá? Ao quadrado dividido por n menos 1, tá? Que é o tamanho da amostra. E quando é o desvio padrão da população, ele, em vez do n menos 1, ele vira n, tá? Que ele fala, mas isso aqui eu não consigo... Qual que é a diferença não sou estatístico, né? Mas meus conhecimentos limitados em relação à estatística, que quando você tem uma amostra, você não tem a população inteira, ele fala que você tem que dar um grau de liberdade maior, tá? E aí você acaba fazendo com que a amostra, tá? A variância da sua amostra, o desvio padrão da sua amostra seja um pouco maior, já que você não tem todos os exemplos da população. E já o desvio padrão da população, eu estou assumindo que eu tenho todos os pontos da minha população, tá? Geral, não fiz só uma amostragem, tá? E aí eu consigo calcular qual que é o desvio padrão real. Tá? Só que lembrando que aqui a gente vai ter o desvio padrão da classe sim ou da classe não, então se eu subtrair um da classe sim, se eu subtrair um da classe não, tá? No final não vai dar tanta diferença prática, vai dar uma diferença obviamente que no valor, né? Mas na prática ambas terão seus valores reduzidos se eu utilizar o desvio padrão da amostra ou da população. Tá? Obviamente que vai ser mais afetada aquela que tiver o valor, o desvio padrão maior. Tá? Qual que seria o aconselhável aqui, tá? Fazer o da amostra, tá? Porque a gente está assumindo que esse nosso conjunto de dados é uma amostra do conjunto de dados real, né? Que existiria de fato em relação àquele conjunto de dados na prática. A gente não tem todos os dados possíveis de uma aplicação, então utilizar o desvio padrão da amostra, tá? Eu agora, nessa tabelinha que eu fiz no ano passado, eu utilizei o Excel, acho que é o desvio padrão da amostra. Se não for, a gente corrige depois, não há problema. Tá? Mas vamos lá então. Vou utilizar aqui só o stdev. stdev e aí valores yes. 6,16 arredondado, 6,2. Realmente foi o da amostra que eu tinha utilizado. Média
73, tudo bem? Então, vocês entenderam o que eu fiz aqui, ó. Separei só para a classe sim, calculei a média e o desvio padrão da classe sim. Seria equivalente se eu estivesse fazendo a gaussiana para uma classe só. Agora eu vou fazer a gaussiana para outra classe, tudo bem? Vamos lá então, agora eu vou colocar os valores não. Vai ser igual. Agora eu vou listar tudo da temperatura que ocorreu para o não. Ó. Então foi 85, 80, 65, 72, 71. Tá? Dado isso, eu vou copiar este código aqui. Valores. Nossa, eu coloquei yes em vez de colocar no, eu coloquei now, né? Que beleza de padrão, né? Ah, valores no. Não é fácil. Agora fica padronizado. Tá? A média de desvio padrão para a classe não. Arredondei também ali, né? Que eu estava fazendo na mão, na luz. 74,6, tá? E 7,90 aqui de desvio padrão, certo? Bom, então dado isso que eu tenho a média de desvio padrão, né? Dos valores do atributo para a classe sim e para a classe não, né? Perceba que o resto, quando é categórico, ele ficou da mesma forma da tabelinha anterior. Tá? Então, dado que eu tenho essas probabilidades, eu já sou capaz de classificar novos exemplos utilizando essas probabilidades. Tá? Deixa eu ver quanto é que está meu vídeo. 16. Dá para fazer já neste vídeo? Então, vamos lá. Tá? Vamos supor que uma vez que eu inferi essas probabilidades dos atributos para a classe, tá? Eu vou utilizar agora aquela função de classificação do Naive Bayes. Tá? Lembrando que, deixa eu fazer um outro Jamboard aqui, e agora colocar as informações que nós vamos utilizar. Tcharam! Lembrando que na minha formulinha de Bayes, né, eu vou ter que colocar lá probabilidade de ocorrer CI, dado x, ela é igual a probabilidade de ocorrer o x dado CI, vezes a probabilidade de ocorrer CI, que a gente viu que a gente não vai precisar da probabilidade do x embaixo, tá? E que isso aqui é equivalente ao produtório, tá? De xi, tal que igual a 1 e até n, de p de xi, dado, nossa, aqui ficou ruim, né? É xj, porque eu tenho a classe CI, né? De xj, classe CI, vezes a probabilidade de ocorrer a classe CI. Parênteses aqui. Ok? Então, com esta fórmula em mente, né? Vamos supor que a gente queira classificar um novo exemplo. Tá? Supor que a gente queira classificar então sunny, cool, high, true. Tá? Então, Outlook. Vamos fazer uma corriginha aqui bonitinha. Vai ser o Outlook. Qual que é o outro? Temperatura. Umidade. Vento. E aqui a minha classe. Tá? Não vou pegar nem como... vai pegar como exemplo que a gente compara os resultados. Vai, sunny. Cool. Umidade é high. Wind, true. E eu quero saber qual que é a classe. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho duas classes nesse problema, né? Eu jogo ou não jogo, tá? Lembrando que eu vou chamar esse cara aqui de x1. Vai, um exemplo x-new.
Então eu quero saber qual que é a probabilidade de ocorrer a classe yes dado o meu xNil e qual que é a probabilidade de ocorrer a classe não dado o meu xNil, tá? Bom, a probabilidade ocorreu sim, a gente viu que a gente tem um produtório, tá, de probabilidades de ocorrerem cada atributo desse daqui para a classe sim. Depois eu vou multiplicar pela probabilidade de ocorrer a classe sim. E depois para a classe não, um produtório da probabilidade de ocorrer cada um desses valores para a classe não vezes a classe não. Tá? Então vamos começar pela classe sim. Eu tenho que calcular qual que é a probabilidade do Outlook para a classe sim. Então vamos lá. Pegar essa tabelinha que a gente só tem numérico. Ó. Probabilidade do Outlook correr para a classe sim é de 2 nonos. Tá? Então vai ficar 2 nonos, que é este carinha aqui que eu estou fazendo por enquanto, né? Vezes, que é o produtório, probabilidade do Q para a classe sim. Tá? Probabilidade do Q, temperatura Q para a classe sim, de 3 nonos. Vezes, probabilidade de umidade alta para a classe sim. Então, umidade alta, classe sim é de 3 nonos. Vezes, probabilidade do vento true para a classe sim é de 3 nonos. Então, eu matei esta parte aqui, que seria equivalente a esta daqui, e agora eu tenho que multiplicar pela probabilidade de ocorrer a classe sim, que a gente viu lá, que é 9 dividido por 15. Ok? Bom, vamos ver quanto que isso nos dá. Deixa eu colocar aqui meu... Melhor, deixa eu destacar esse cara aqui. Então vamos lá. Eu tenho 2 dividido por 9 vezes 3 por 9 vezes 3 por 9. Então 3. Nossa, quanto 3 por 9, gente? 3 por 9. 9 por 15. 0,049. Vamos lá. 0,049. Tá? Agora vamos para o não. Tá? Outlook igual a Sunny, dado que ocorreu a classe não. Então vamos voltar aqui. Então, Outlook, Sunny classe no é 3 sobre 5. Vezes probabilidade de temperatura igual a Q, dado que ocorreu a classe não. Temperatura Q para não é 1/5. Vezes, umidade alta para classe não, umidade alta para classe não, então é 4/5. Vezes o wind true para classe não, que é 3/5. Vezes, tá, a probabilidade de ocorrer a classe não, tá? Probabilidade de ocorrer a classe não, quanto é que era mesmo? Era 5 por... Não, era... Peraí. 6 por... Não, peraí. Aqui não é 9 por 15, não. Aqui é 9 por 14, o cabeçudo. Desculpa, gente. Deixa eu corrigir aqui. 9, 14, 0,0052. 0052. E aqui é 5 por 15. Se ocorreram uns 5 não, dos 15 exemplos ali. Ok?
Bom, puxar essa aqui um pouco mais para cá. Assim, estou mais centralizado. Bom, vamos fazer o mesmo procedimento. Agora eu vou jogar aqui para cima. Então eu tenho 3 sobre 5, 1 sobre 5, 4 sobre 5, 3 sobre 5 e 5 sobre 14. Então tem uma probabilidade 0,205. Então é 0,0205. Tá? Perceba que analisando essas duas probabilidades, bateu mais ou menos com as contas que eu fiz aqui, 0,20052, arredondamentinho que eu fiz, 206, tá? Redondamentos. Isso daqui eu vou fazer na mão, inclusive, tá? Só esse valor aqui, por si só, já basta, né? Eu sei que não é a probabilidade, né? Porque a probabilidade no conjunto teria que dar 1, tá? Então, o certo é eu padronizar essas probabilidades aqui para fazer dar 1, tá? Como que eu faria isso? Eu teria que fazer a soma, tá? Então, a soma, ela é igual a 0,0052 mais 0,0205, tá? E agora fazer o 0,0205 dividido pela soma. E esse carinha aqui dividido pela soma. Tá? Então, arredondando, 5204, esse daqui vai ser 0,80, esse daqui 0,2. Tá? Então, se a gente fosse transformar isso em probabilidade, esse daqui é 0,20, aqui é 0,80. Perceba que o maior aqui vai continuar sendo maior, a hora que eu padronizo, etc. Tá? Mas é interessante falar, ó, tem 80% de probabilidade de ser da classe não e 20% de probabilidade da classe sim. Mas se eu for classificar só como sim e como não, esse valorzinho final aqui já vai bastar, tá? Porque eu sempre vou pegar o maior valor, tá? Dependendo se está padronizado como probabilidade ou não, já que a gente não fez aquela divisão pelo P de ocorrer o X, né? P de X. Mas a gente já conseguiria classificar mesmo sem essa padronização, ok? Então, o procedimento de classificação é isso, ó. Pegamos aquela fórmula do teorema de Bayes, né? Uma vez que a gente inferiu essas probabilidades, a gente consegue inferir a probabilidade de um novo exemplo pertencer a cada uma das classes, tá? Isso daqui, por exemplo, numérico, com atributos categóricos. E se eu tiver atributos numéricos, tá? Como é que fica? Então vamos lá. Se eu tenho atributo numérico, deixa eu colocar um outro Jamboard aqui. Vamos repetir a fórmula do teorema de Bayes, né? Probabilidade de ocorrer uma classe CI, dado exemplo, probabilidade de ocorrer um exemplo dado a classe CI vezes a probabilidade de ocorrer a classe CI, que é igual ao produtor. Não vou colocar o XJ aqui, vamos direto, J igual J até N, probabilidade XJ CI vezes a probabilidade. Nossa, parece um pentagrama esse negócio aqui. Nossa, a probabilidade de ocorrer a classe CI, ok? Dado isso, né, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, a mesma inferência, que é probabilidade da classe C igual a assim,
dado o x e a probabilidade, opa, vou colocar um pouquinho mais espaçado que eu vou precisar, probabilidade de ocorrer a classe dada a probabilidade, né? Então vamos lá. Vamos supor, pegar o exemplo aqui, tá, Sunny 6692. Vamos lá. Outlook, Sunny, temperatura 66, umidade 90, wind true, play. É o que eu quero saber, tá? Então vamos lá. Outlook igual a Sunny é um atributo categórico, né? Se a gente pegar aquela nossa tabelinha, vai ser a mesma que a gente tinha calculado anteriormente, né? Então é 2 dividido por 9, vezes a probabilidade da temperatura ser 66, né? Na ocasião, a gente viu que a média e desvio padrão das temperaturas para a classe SIM eram 73 e 6.2. Então vamos lá. Média igual, já esqueci, 73, dev igual 6.2. E agora vamos implementar a função gaussiana. Def gaussiana igual média dev. Tá? E aí vamos relembrar como que é a função gaussiana. Tá? Eu sempre costumo dividir em termo 1 e termo 2. Termo 1, ou primeiro termo, né, é igual a 1 dividido. Eu já importei o math hoje aqui? Acho que não, né? Uma boa importar antes, né? Custa nada. Import math. Então é 1 dividido por math ponto square root de 2 vezes math ponto pi, tá, vezes o desvio padrão ao quadrado, né? Vezes dev ao quadrado. Esse seria o termo 1, tá? Aí o termo 2. Termo 2 é igual math ponto função exp, você pode fazer o math.poll do número e elevado a alguma coisa, tá? Mas o exp já é o euleriano elevado como argumento o termo aí, tá? Então ele é menos 1 vezes, na verdade é menos meio, né? Que eu já posso dividir aqui do 1 aqui em cima com o 2 aqui embaixo, né? Então é menos 0,5 vezes, tá? A diferença ao quadrado, então é o math.poll, tá? Ah, aqui eu tenho que entrar qual que é o valor também, né? Que é o meu x, esqueci disso. Que é o ponto, lembra que a hora que eu estava botando a gaussiana, eu colocava o ponto, para ele inferir a probabilidade do ponto, né? Então eu tinha esquecido do x. Então o x menos média, vírgula 2,
essa é a parte de cima, né? Então, tudo isso dividido pelo, o 2 já embute aqui no meio, né? 1 dividido por 2, pelo dev 2. E no final, return termo 1 vezes termo 2. Ok? Só para a gente ver se está batendo, vamos pegar aquela mesma função gaussiana, o nosso Gaussian Line Calculator. Vou colocar média 0, variância 2 e ponto 0. Então, gaussiana, o ponto 0, média 0, desvio 2. Ah, aqui é a variância, né? Caramba. Então, raiz quadrada, deixa eu colocar 1 aqui, porque o quadrado do desvio, o quadrado do desvio dá a mesma coisa, né? Deixa eu passar 1 aqui, então. 0,39894,39894. Tá? Aqui, ó, é que aqui eu estou passando desvio padrão, aqui ele pede a variância, tá? Então, o desvio padrão ao quadrado é a variância, então eu coloquei o 1 ali, né? Que 1 ao quadrado dá 1, não preciso fazer nenhum tipo de cálculo. Tudo bem? Então tá batendo aqui os dados com que a gente tem nesse carinha aqui. Bom, então dado isso, o que eu vou fazer? Qual que é o ponto que eu quero classificar? Jamboard 66. Então, meu ponto é 66. Qual que é a média e o desvio padrão para a temperatura? Média e desvio padrão é esses caras aqui, né? Média e dev. Então, média e dev 0,0054. Tá? Então, este carinha aqui do meio é 0,0054. Tá? Que é a probabilidade da temperatura 66 para a classe sim. Vezes. Agora, a probabilidade da umidade 90 para a classe sim. Umidade 90 para a classe sim. Então, vamos pegar aquela mesma tabelinha. Umidade. Opa, esse daqui não. Umidade para a classe sim, a média de desvio padrão é 79,1, 10,2. Então, vamos lá. A média é 79,1, 0,1 e 10,2. 10,2. Agora, a umidade é 90. 0,0021. Tá? Então, aqui vai ficar 0 vezes probabilidade do vento true, né? É categórico, ó, true para a classe sim, 3 nonos. Vezes a probabilidade de ocorrer a classe sim, que é 9 dividido por 15. Tá? Fazer a classe não, depois a gente faz todas as continhas de uma vez. É a probabilidade da classe não, tá? Então, é do Outlook Sunny para classe não, ó. Outlook Sunny classe não é 3/5. Vezes probabilidade da temperatura, tá? Com o valor de 66 para a classe não. Então, novamente, vamos pegar aqui os parâmetros da classe não, 74,6 e 7,9. Então, vamos lá. 74,6, 7,9. Tá? Agora, qual que é o valor mesmo? Temperatura é 66. 0,0035. Então, vamos lá. 0,00 vezes probabilidade da umidade 90 para a classe não. Tá? Então, vamos inserir os parâmetros da classe não. Então, umidade e não é 86,2 e 9,7.
Ok, carregamos. E aí a umidade 90, né? Então aqui eu vou passar 90, 0,0039. Vezes a probabilidade do wind true para a classe não. Então vamos lá, o wind é true para a classe não é de 3/5. Então vezes 3/5 vezes, agora matamos essa parte aqui, né? Agora a probabilidade de ser da classe não. Então é 5/15. Então agora vamos calcular esses caras aí. Então tem lá 2 dividido por 9 vezes 0,0054 vezes 00.0021 vezes 3 dividido por 9 vezes 9 dividido por 15. Tá? Nossa, deu a probabilidade. Deixa eu ver. 2,9. É, faz sentido. Vai ficar 5 e elevado a menos 7. Tá? Porque eu tenho várias probabilidades bem pequenininhas aqui pela gaussiana, né? Mas todas essas menores que 1. Faz muito sentido. Pera aí, fiz a de cima ou fiz a de baixo? Besta. É o 0,00007 vezes, né? E agora de baixo vai ser 3/500, 3500, 39, 3/500 e 5/15. Tá? 1,63 e elevado a 6, tá? Tá? Então essa daqui, né, tem uma casa decimal na frente da de cima, tá? Então esta daqui é uma probabilidade maior que a de cima, portanto eu classificaria esse cara aqui como não vai jogar tênis, ok? Tudo bem, pessoal? Como que a partir daquelas probabilidades que a gente inferiu no primeiro momento, a gente consegue classificar novos exemplos, beleza? Bom, então é isso, essa parte, e agora no finalzinho eu vou voltar aí com algumas considerações a respeito do Naive Bayes que a gente precisa ainda para viabilizá-la na prática, em algumas situações em particular, ou mostrar quais problemas ele poderia ter na prática e se dá para contornar esse tipo de coisa. Tá? Então, até o próximo vídeo.